Então vamos dando início à nossa live nesse instante, para sermos muito boa noite, Helene, você entrando, e boa noite a todos que entrarem daqui para frente, tá bom? Então eu lembro que ao final a gente sempre deixa uns minutinhos para tirar alguma dúvida, para vocês participarem, tá bom? Aproveitem o chat em português, e para fazer perguntas, para participarem também, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciando a live de hoje com o tema a importância do perispírito. Então a importância do conhecimento sobre o perispírito é de muita utilidade no campo da mediunidade e também no que diz respeito ao entendimento e atuação da medicina espiritual. Tanto a medicina no plano espiritual como a medicina no plano físico, em termos do espírito, a medicina espiritual, vamos dizer assim, no reencarne e no desencarne do espírito, na vida no mundo espiritual e muitos outros temas relacionados ao espírito imortal. Então nós vamos ver nessa live de hoje algumas relações, algumas funções que o perispírito tem e que muitas vezes passa desapercebido de nós, mesmo nós espíritos que temos um certo conhecimento da doutrina. No início da codificação, em meados do século XIX, Kardec e os espíritos não puderam nos dar muitos detalhes a respeito da composição e das funções do perispírito. Motivos: simplesmente a ciência não estava em nível evolutivo, vamos dizer assim, suficiente para entender a característica desse elemento que foi designado de semimaterial. Os espíritos disseram que o perispírito tinha uma característica, uma composição semimaterial. E também devido à dificuldade de existir termos análogos para que eles pudessem nos dar uma ideia melhor a respeito do perispírito. Os espíritos, eles se queixam muito disso aí. Se queixam muito de ter que transmitir conceitos, ideias para nós encarnados de coisas que não existem no plano físico, embora o plano físico seja uma cópia pálida do plano espiritual, mas tem muitas coisas que não existem no plano físico, na dimensão física, vamos dizer assim. E eles têm uma certa dificuldade e acabam fazendo comparações, e nessas comparações muitas vezes pode causar desentendimentos, mal entendidos, e inclusive eles reclamam da pobreza da nossa linguagem. E somado a isso tem a questão da ciência. Os espíritos jamais vão enviar para nós encarnados conceitos, que é através de médios, da intuição dos cientistas, pesquisadores que trabalham. Eles podem se utilizar, não deixa de ser a mediunidade. O cientista está fazendo um trabalho mediúnico sem ter consciência, recebendo intuitivamente, através da intuição, da inspiração. Então, no século XIX, a ciência estava engateando ainda. A física, por exemplo, ainda era a física newtoniana do século de Einstein, surgiu só no final do século XIX, começo do século XX. Então, como é que a ciência ia dar respaldo a um conceito que os espíritos disseram logo que era semimaterial? O que é semimaterial? O que seria semimaterial? Semi quer dizer a metade, né? Semi, então seria metade matéria, metade não matéria. O que seria isso? Então eles tinham assim, uma dificuldade muito grande. Só com o advento da física moderna, física quântica, tudo, é que se pôde ter uma compreensão melhor do perispírito, dos fluidos, do fluido cósmico universal e todos os fluidos derivados dele, né? Como nós tratamos na live passada sobre os fluidos. Então, hoje em dia, após aproximadamente 70 anos de informações dadas, principalmente através das obras de André Luiz
e Emmanuel, todas psicografadas por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Então foi realmente um avanço enorme na compreensão, na melhor compreensão sobre esse conceito do perispírito. O André Luiz trouxe informações revolucionárias que balançou na época que o André Luiz, através do livro, principalmente do livro entre uns 3 ou 4 obras do André Luiz, que ele foi introduzindo novos entendimentos, Entre o Céu e a Terra é uma das obras, né? E ele trouxe a informação que a obra básica não traz, que o perispírito era um conjunto de corpos, na realidade, não era simplesmente um único corpo. Mas Allan Kardec, para simplificar, e também por essa dificuldade na ciência não respaldar na época, deu a entender que o perispírito era somente sintetizou, só num corpo. Embora as religiões orientais, as seitas e filosofias orientais já tinham esse conhecimento há muito tempo, e eles referiam o nosso corpo espiritual, como sendo um conjunto de corpos. Eles chegam a dizer que existem os 7 corpos, né, dando terminologias diferenciadas da doutrina espírita. Mas Kardec simplificou dizendo, simplesmente chamando de perispírito, né? Mas aí o André Luiz trouxe uma nova informação que era um conjunto de corpos, e um desses corpos seria o corpo mental. A gente vai ver se comenta mais um pouquinho sobre o perispírito, o corpo mental, essas coisas, tá certo? Então, essas já na década de 40, de 50, né, do século XX, essas informações, através do André Luiz, principalmente, e do Emmanuel também, nos enriqueceu bastante e nos deu uma nova visão sobre o perispírito. Observamos também que as conclusões que chegamos a respeito do perispírito, independente da diferença de terminologia utilizada, é muito parecido, principalmente, com o pensamento das escolas orientais, como eu estava falando há pouco, que detém esse conhecimento há muito tempo, há milhares de anos, vamos dizer assim, um conhecimento milenar que nós não podemos desprezar. E, quer dizer, nada é novidade, apenas o Espiritismo deu tanto uma nova roupagem, como eliminou desse conhecimento oriental muitos preconceitos, muitos dogmas que o Espiritismo não abraçou. Tá certo? E outra coisa, muitos desses conceitos, essas escolas orientais tinham como uma coisa assim encoberta, que só quem participavam eram os iniciados, não era levado ao grande público. E o Espiritismo, ele é aberto ao grande público. Não tem esse negócio de iniciados ter acesso às informações espíritas. Qualquer um pode ter acesso. E hoje, com a internet, tem um farto material na internet disponível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa é só se disponibilizar a fazê-lo. Tanto obras psicografadas, obras de autores espirituais, autores encarnados, vídeos, muitos artigos, tem uma infinidade de material. E à disposição de todos, livremente. Mas, afinal de contas, o que é mesmo o perispírito? Esse termo novo, cunhado, inventado, vamos dizer assim, por Allan Kardec. Não é inventado não, que já existia o prefixo, já existia a raiz, o radical da palavra, ele apenas deu uma nova conotação. Então, a definição dada através de Allan Kardec pelos espíritos codificadores é o laço que liga a alma ao corpo. Ou seja, o laço no sentido de ser intermediário da ligação da alma, do espírito, ao corpo físico. Sua natureza é semimaterial, dizem os espíritos no livro dos espíritos. Sua natureza é semimaterial e é extraída do fluido universal de cada globo. Eu falei na live sobre fluido semana passada, que essa terminologia o Allan Kardec usa, fluido universal. Mas o André Luiz passou a chamar fluido cósmico universal, que se tornou corrente no movimento espírita. Geralmente a gente chama fluido cósmico universal e a sigla FCU, né? Fluido cósmico universal.
E até pleonástico, eu comentei, né? Que se é universal, já é cósmico, né? Se é cósmico, é universal ou vice-versa. Mas não sei. O André Luiz deve ter tido os motivos dele para usar dar essa conotação pleonástica, né? Um pleonasmo talvez para chamar a atenção de todos nós, que realmente é em todos os universos. Eu não diria nem todos os mundos, já que com certeza não existe só um universo. Então, por meio desse laço, continuam os espíritos, por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. De uma maneira mais simples, podemos dizer que o perispírito, na verdade, não é um elemento homogêneo, e sim varia de grau de condensação. Do espírito para o corpo físico, há uma condensação gradativa até atingir a condensação característica do corpo físico. O fluido cósmico universal é a matéria mais sutil que conhecemos. É dela que se originam todas as formas materiais que conhecemos. Tá certo? Reforçando. Eu já falei isso na live da semana passada sobre fluidos. Então, vamos destrinchar isso que os espíritos disseram. Eles disseram que o perispírito tinha uma natureza semimaterial, que na realidade ele não era homogêneo, ele é semimaterial, mas não era homogêneo. Ele seria mais etéreo, vamos dizer assim. Se ele liga o espírito ao corpo físico, então quando o perispírito se aproxima mais do espírito, ele seria mais etéreo. E à medida que ele vai se aproximando do corpo físico, ele se torna mais material. Por isso que diz que tem a natureza semimaterial. E isso era o entendimento que os espíritos nos passaram, um entendimento mais didático, né? Que depois, com as informações de André Luiz e de outros autores espirituais, a gente passou a ter outros entendimentos sobre o perispírito, né? Existe uma teoria, por exemplo, da cebola. Vocês já ouviram falar que o perispírito seria formado por várias capas. A cebola não tem a casca, você tira a casca da cebola, ela já fica assim mais delicada. Você vai tirando aquelas cascas e a cebola vai ficando cada vez mais delicada. Assim seria o perispírito. À medida que você vai evoluindo, você vai tendo uma superfície do perispírito, vamos dizer assim, mais etérea, mais delicada. Ou a superfície não, ele como um todo, mais etéreo, mais delicado. É tanto que quanto mais evoluído o espírito, mais etéreo é o fluido que compõe o perispírito. E esse fluido que compõe o perispírito, ele é retirado do fluido cósmico universal. É uma modificação do fluido cósmico universal. Só um momentinho. Então, existe, dentro mesmo do movimento espírita, dão várias denominações ao perispírito. É perispírito, é corpo espiritual. Um cientista espírita brasileiro, Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele chamava de MOB. Deixa eu ver, eu me esqueci aqui. Deixa eu ver, eu não me lembro o que é o MOB. Modelo organizador biológico, MOB. Modelo organizador biológico. Por quê? Porque é o perispírito que forma o corpo físico. E alguns dizem que serve de forma para o corpo físico. É tanto que o corpo físico ele é idêntico ao perispírito, tá certo? Que o perispírito é que forma, que serve de forma, vamos dizer assim, para o corpo físico. O espírito, ele é alguma coisa. Porém, a matéria-prima que compõe o espírito não é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, no seu maior grau de pureza, tem condições de manter afinidade com o espírito, mas não podemos dizer que o espírito é formado do fluido cósmico universal. Isso aí é uma coisa que nós não temos ainda entendimento. Os espíritos não passaram para a gente isso. Não sei se é porque a gente não tem condições ainda de compreensão ou se a ciência não dá respaldo para a gente receber essa informação ainda. Tá certo? No outro extremo
Temos o corpo físico, que é fluido cósmico universal, num grau de condensação que nos permite visualizá-lo. O corpo físico ele é matéria tão condensada que a gente consegue ver. Já o perispírito nem todo mundo consegue ver. Só se for um médio vidente, né? Que consegue ver o perispírito, se não consegue ver o seu próprio espírito, mas pode ter condição de ver o perispírito de outros espíritos, ou desencarnados ou encarnados. Normalmente desencarnados só se estiver dormindo, né? Que aí há um desprendimento, porque no estado de acordado, vamos dizer assim, estando em vigília, estando acordado, como tem essa ligação muito íntima, às vezes não dá para vislumbrar, não dá para ver. Mas se estiver dormindo, às vezes há um desprendimento e dá para ver o perispírito. Mas nem todos têm essa capacidade de visualização. E entre esses dois extremos temos uma infinidade de formas estruturais do fluido cósmico universal, que atenuam a diferença dos dois extremos, possibilitando um contato mais lógico entre os dois extremos tão diferentes. Tá certo? Se referindo ao perispírito e o espírito, vamos dizer assim, o perispírito ficaria no meio, vamos dizer assim, né? Fazendo a ligação do espírito ao corpo físico. Ao corpo físico. Então, uma pergunta que pode surgir naturalmente. Se fosse possível a todos os encarnados ver o perispírito dos outros encarnados, que diferença básica encontraria entre os dois, o perispírito e o corpo físico? Já que eu citei na estante que o perispírito serve de forma para o corpo físico. E a gente vê isso nas obras mediúnicas, em vídeos, nos dá essa informação, né? Então, resposta. Nós veríamos o perispírito do indivíduo do mesmo modo que visualizamos o corpo dele, como encarnado. Ou seja, idêntico. É por isso que nas reuniões mediúnicas a gente vê demais essa cena, né? Se depara demais. Espíritos que desencarnam e não têm consciência que desencarnaram. Eles acham que ainda estão vivos, encarnados. Certo? Não tem, normalmente. Isso é muito comum nas mediúnicas. Quem trabalha em mediúnica sabe. Desencarna e não tem consciência que desencarnou. Acha que ainda está vivo, está encarnado, desempenhando as tarefas normais. Tem uns que relatam que se queixando de amigos, de parentes, que falam e eles não respondem. Aliás, é uma das técnicas que nós utilizamos para convencer esse espírito que já desencarnaram, né? A gente diz assim: meu irmão, minha irmã, você não notou que você fala com as pessoas não te escutam, as pessoas não te veem? Acontece isso mesmo. E eu acho que é porque eles não gostam mais de mim, eu acho que é um falso, é uma falsa, e coisa e tal. Aí isso, às vezes a pessoa pode até entrar em desequilíbrio. Fala com pessoas queridas, entes queridos, e a pessoa não dá a mínima, faz de conta que não está vendo. Aí pensa mil coisas. Mas a questão em outra dimensão, e a pessoa encarnada, como não é evidente, realmente não está vendo, e nem ouvindo. Aí é por isso. Porque a pessoa se olha, se acha idêntico, se apalpa. Porque o perispírito, ele é, no plano espiritual, ele é matéria comparável à matéria nossa, matéria bruta, aqui do plano físico. Então eles se olham e não vê nenhuma diferença. Aí tem outra diferença, que eles não percebem, mas nós encarnados usamos essa outra técnica para eles descobrir que já desencarnaram, dizendo assim: olha, meu irmão, minha irmã, eu não consigo atravessar essa mesa. Aí a gente vai e coloca o corpo batendo na mesa, na borda da mesa. Eu não consigo atravessar essa mesa. Mas você tem um outro corpo, um corpo fluídico, que facilmente consegue atravessar essa mesa. Tente. Aí tem uns que relutam, ficam com medo, outros que duvidam, que acham que é besteira que eu estou dizendo. Não, você está ficando doido, não sei o que, não existe isso aqui. Aí quando eles fazem isso, que conseguem atravessar a mesa, aí já tem um choque. Mas é lógico que ele não vai usar isso com todo mundo. A gente tem uns que têm
condições de receber essa informação, a gente vai, né? Mas se não, a gente sentir que ele não tem condição, pode aumentar o desequilíbrio. Aliás, não é tão importante assim a gente convencer que eles desencarnaram. Se conseguir convencer, ótimo. Essa informação, você repassa essa informação logo para o espírito. Mas se não tiver essa condição, outras formas eles terão de receber essa informação. Talvez não seja um momento propício. A gente sempre, a intuição vai nos encaminhando para dar essas informações para o espírito desencarnado. Mas o fato é que o perispírito dele é idêntico ao corpo físico, por isso que ele não aceita que desencarnaram, que já estão no plano espiritual. Justamente por isso. Que o perispírito é idêntico ao corpo físico. Porque o perispírito é a forma do corpo físico, não é isso? Então não vai ter diferença. Quando olhamos para um outro indivíduo encarnado, vemos que seus órgãos internos, e sim a parte mais exterior, é a sua pele. O perispírito, que dá forma ao corpo físico, também tem seus órgãos e a gente não percebe. Ou seja, o perispírito do encarnado tem órgãos semelhantes ao corpo físico. Agora, uma observação. Esses órgãos podem ter pequenas modificações, pequenas adaptações. Tendo em vista, veja bem, nós temos um corpo físico que temos que alimentar, temos que fazer com que esse corpo sobreviva, não é isso? E nós também temos um corpo espiritual, que é o perispírito, que temos que fazer com que ele sobreviva também. Só que o perispírito é o transporte do espírito. Diríamos que não temos que alimentar propriamente o perispírito, mas temos que alimentar também o espírito. E a alimentação do espírito todos nós sabemos qual é, não é isso? Todos nós sabemos qual é. Então, daí a importância desse equilíbrio, desses corpos que nós conduzimos, nós encarnados, e os desencarnados também. Então, a gente vai ver que muitos dos nossos desequilíbrios, de ordem física, de ordem emocional, de ordem espiritual, decorre do desequilíbrio do espírito, do perispírito e do corpo físico. Eles têm que viver harmonicamente. Eles têm que viverem harmonizados para a gente viver bem. Tá certo? É aí onde reside uma das importâncias maravilhosas do perispírito, essa compreensão que nós devemos ter para manter a nossa saúde e o nosso equilíbrio. Quando nós desencarnamos, mantemos no perispírito somente os órgãos necessários à nossa nova relação no novo plano, na outra dimensão, como queira. Então, o perispírito do espírito desencarnado, ele tem órgãos, eu não diria diferentes, mas órgãos, também não vou dizer que são adaptados. Adaptados seria para cá, que o definitivo é lá, né? É o plano espiritual. Então, vamos partir do plano espiritual, que é o plano original, é a nossa morada definitiva. Quando o espírito vai reencarnar, esses órgãos perispirituais, eles têm que se adequarem ao plano físico, têm que se adequarem aos órgãos físicos do corpo físico. Eles sofrem, então, alguns sofrem adaptações, outros pode ser até criados, né? Ou recriados, não sei. Por exemplo, o espírito desencarnado, os órgãos responsáveis pela digestão, pela alimentação, é diferente dos órgãos perispirituais do encarnado. A questão, os órgãos sexuais, tem diferenças do espírito, do perispírito no plano físico, que também é muito controversa essa relação do sexo no plano espiritual. Muitos autores dizem que não tem necessidade de sexo no plano espiritual,
já que a função do sexo seria a reprodução, no físico, principalmente a reprodução, a troca energética, né, dos dois envolvidos, é o que os espíritos dizem, e outras funções. A energia sexual é uma energia criativa, segundo os espíritos. E no plano espiritual, é muito controverso ainda essas informações, mas o fato é que com certeza não é igual do plano físico. Então esses órgãos sofrem também modificações para se adequarem ao plano físico. E muitos outros, né? A circulação, os órgãos do sistema circulatório, do sistema digestivo, praticamente todos eles vão sofrer pequenas adaptações ou grandes adaptações para reencarnar, tá certo? Então, normalmente não conservamos alguns órgãos ou outros com modificações ou adaptações quando o espírito reencarna. Uma dúvida que pode surgir: quando há a morte do corpo físico, em alguns casos o espírito fica ligado a ele pelo perispírito? Ainda há princípio vital neste corpo físico? Ou seja, quando desencarna, o espírito desencarna, o espírito pode ainda ficar ligado ao corpo físico, que vai se decompor, que vai sofrer esse processo físico, químico, biológico, natural? O princípio vital, ele é matéria, princípio vital ou fluido vital. Ele é originado de uma derivação do fluido cósmico universal. Ele se decompõe por ocasião da morte do corpo físico. Então, o que dá vida, um dos responsáveis por dar vida ao corpo físico, é o fluido vital, ou princípio vital. Em alguns casos, há uma demora maior na dissipação desse fluido. Ou seja, quando o corpo desencarna, através da morte física, esse fluido vital, ou princípio vital, ele retorna de onde veio, que é do fluido cósmico universal. E ele ou é reciclado, ou retorna para o fluido cósmico universal, ou outro ser absorve esse fluido. O fato é que ele não se perde, é isso? Ele não se perde. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, como dizia o Lavoisier, né? Ele foi intuído, é uma lei natural. Então, o que é que acontece? A ligação que permanece afetando o espírito desencarnado é provocada pelo pensamento deste que ainda está voltado ao corpo físico. Ou seja, em alguns espíritos não se consegue que esse fluido vital seja reabsorvido pela natureza totalmente, ainda fica algum fluido vital, e como esse espírito ainda está ligado à matéria, através do pensamento, aí ainda existe essa ligação do corpo físico ao espírito, e é transmitido todos esse processo ao espírito. Então, há relatos horríveis, que espíritos que presenciam seu corpo físico sendo digerido por vermes, pontadas, horrível, mau cheiro da matéria orgânica sendo consumida, sendo decomposta, porque ainda existe essa ligação, e os espíritos não podem desligar, não pode fazer o corte do cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo físico, e o perispírito naturalmente está junto do espírito, junto com o espírito, né? Geralmente quando a gente diz perispírito, entenda-se perispírito, conjunto, perispírito mais espírito. Então é por isso, suicidas, é muito comum esse relato, ainda tem fluido vital, ainda fica ligado o perispírito com o espírito ao corpo físico, e tem essas sensações desagradáveis, horríveis. Imaginem, né, como não seria. Por isso que é necessário que comecemos a trabalhar no nosso íntimo o desapego às coisas do corpo físico, para que tenhamos maior facilidade após o desencarne. Naturalmente, no desencarne, normalmente, é para ser assim, né? Equipes espirituais especializadas, livros do André Luiz relatam muito isso. Eles são responsáveis por esse corte. E isso normalmente se dá
Não é no dia do desencarne, normalmente é com um dia, dois, isso aí vai variar de espírito para espírito. Normalmente, com 24 horas, no momento certo, eles fazem esse corte, né? Uma espécie de uma cirurgia que equipes especializadas fazem. Por isso que se aconselha que na cremação se espere umas 72 horas, tá certo? Na cremação, porque nós não temos a cultura ainda de cremar os corpos. Os orientais têm, não temos ainda, então por isso que os setores do movimento espírita recomendam que a cremação seja feita com 72 horas, que seria um tempo mais alongado para que os espíritos façam esse corte, esse desligamento. Mas pode acontecer de espíritos muito ligados ainda à matéria permanecer um certo tempo ligados ao corpo físico, e o sofrimento é muito grande. Temos que evitar isso, com certeza. Outra dúvida envolvendo o perispírito. Nas cirurgias espirituais sem corte, sem sangue e sem invasão tecidual, que assistimos em alguns centros espíritas, mas em vídeos, né? Mas em vídeos que é muito comum a gente ver. É do perispírito que ocorrem tal processo, tal cirurgia? Sim, respondendo, é no perispírito. Porém, pode ocorrer também a nível de manipulação de fluidos, provocando uma interação com o corpo físico. Então, por isso que essas cirurgias espirituais acabam atingindo também o corpo físico. Né? Um médium muito famoso que existiu nos anos 60, né? A atuação mais nos anos 60, era o José Arigó. José Arigó, o Chico Xavier chegou a conhecer o Arigó, mantinha relações com o Arigó, correspondência, tudo. E o Arigó teve até uma morte trágica, não sei se foi, parece que foi acidente de carro, né? Acho que foi já final dos anos 60, começo dos anos 70. José Arigó, aí nos anos 70, anos 80, tinha o Dr. Edson Queiroz, que era de Recife. Acho que morreu, não sei, o Dr. Edson Queiroz ele foi assassinado por um empregado dele, parece que foi. Coisa assim. Interessante que todos esses médios, eles têm mortes trágicas, não sei porquê, não sei qual o motivo. Mas eu cheguei a presenciar vídeos do Arigó, eu acho que foi nos anos 70 que ele morreu, que eu era adolescente, e cheguei a ver cirurgias realizadas pelo José Arigó. Então, por exemplo, cirurgia, ele fazia cirurgia na vista, né? Mas só que o Arigó, ele fazia cortes, né? Aqui está se referindo à situação que não tinha corte. Ele realmente era invasiva as cirurgias que ele fazia na vista, tu usava uma faca de cozinha, sem anestesia, sem nada. Então, os médicos ficavam horrorizados com o que presenciavam. Normalmente, esses programas eram assim, um pouco sensacionalistas, e levavam médicos, para presenciar essas cirurgias, e eles iam dizendo os absurdos que eles estavam fazendo. Mas aquilo era de propósito, para mostrar que não contaminava, não. Pois é, mas é assim. Mas a verdadeira cirurgia espiritual, ela não é para ter corte do corpo físico, né? É muito controverso esse assunto de cirurgia espiritual, tanto que tem poucas casas espíritas que realizam. Aqui em Fortaleza, que é a nossa cidade, eu tenho conhecimento de uma casa ou duas, umas 2 ou 3 casas que faz, eu trabalho com cirurgia espiritual. Primeiro que esses médios são mais raros, né? São fáceis, por isso que nem toda casa espírita tem esse trabalho. E outra coisa, o trabalho de cirurgia espiritual pode ser feito inclusive à distância. Tem um centro espírita, aliás é de Umbanda esse centro, no Rio, o Tupiara, é muito conhecido, né? Eu, inclusive tenho familiares que já fizeram cirurgias através do Tupiara. A minha mãe chegou a fazer, ela tinha um nódulo no seio, e escreveu para o Tupiara, orientaram ela, como eu digo, fazer tudo. A gente fazia o seguinte, a gente escrevia uma carta para o Tupiara e mandava, eles pediam que mandasse um selo, que era para devolver a correspondência, né? E nessa correspondência eles marcavam o dia da cirurgia e orientavam como é que devia
você devia se portar no dia da cirurgia. E o fato é que a minha mãe fez essa cirurgia e depois se consultou com o médico dela, o médico pediu radiografias, todos os exames, tudo, e constatou que o nó tinha subido. Realmente, o médico ficou impressionado como é que tinha acontecido, que inclusive ela estava aventando a possibilidade dela fazer a cirurgia mesmo normal, né? Mas ela foi bem sucedida. E muitos outros relatos. E, pois bem, o Tupiara opera à distância, tá certo? Justamente porque atua no perispírito, perispiritual, e acaba atingindo o corpo físico, que tem relação íntima do perispírito com o corpo físico. Vocês vejam o quanto o perispírito tem tanta importância, tantas relações, que muitas vezes a gente nem atenta, né? Agora, mudando o enfoque das cirurgias espirituais para lembranças. Digamos que numa reencarnação pode ocorrer de o espírito se lembrar de um fato que por suas mãos pôde provocar uma tragédia, por exemplo. Nós temos o véu do esquecimento, o sagrado véu do esquecimento, que muitos questionam. Por que quem não se lembra de tudo? Para que isso? Esconder as coisas? Mas faz muito mais mal do que bem a gente se lembrar de coisas, de outras vidas, de outras reencarnações. Então o questionamento é o seguinte: digamos que de repente, por um motivo ou outro, você teve uma lembrança, existe o véu do esquecimento. Se você tem uma lembrança dessa, é para ser para o seu bem, a não ser que um espírito obsessor, por exemplo, um espírito que deseja fazer o mal para você, provoque essa lembrança. É possível, pode ser, pode acontecer. Não é muito comum, mas pode acontecer. Aí de repente, digamos que de repente você tem uma lembrança, um lampejo, de que você foi o pivô de uma tragédia, por exemplo, que causou mortes, que causou transtornos, inclusive de pessoas do seu convívio, ou entes familiares. Seria essa lembrança, seria uma questão de consciência? Como é que... Bem, em princípio sim, porém a lei não exige que se pague olho por olho, dente por dente, tá certo? Não existe isso. Isso aí é a lei de Italião, uma coisa bem primitiva. O que ocorre é que o indivíduo, ao tomar consciência do erro cometido, esse arrependimento provoca uma emissão de pensamento que vai lesar determinado órgão do seu corpo espiritual, que vai refletir no corpo físico, essa deficiência. Por exemplo, aqui está se referindo um caso que o André Luiz cita, de um cidadão que era um senhor de engenho muito, muito cruel, que tratava os escravos de forma muito desumana. E uma vez um escravo trouxe uma carga de cana e, por negligência dele, por imperícia, não sei, ele fez com que toda aquela carga de cana fosse perdida. Então aquele senhor de engenho ficou com tanta raiva daquele prejuízo que o escravo dera a ele, que pegou o escravo e jogou na moenda. E a moenda triturou como se fosse um mói de cana, como a gente diz aqui no Ceará. Uma morte horrível. Então, pela lei de causa e efeito, ele ficou com aquele débito. Acabou ficando com aquilo na consciência, aquela dor na consciência, aquele remorso. Isso naturalmente quando chegou no plano espiritual, que ele teve um entendimento, porque quando encarnado ele não tinha essa dor na consciência, vamos dizer assim. Então, ele, na outra reencarnação, a dor na consciência acabou atingindo o seu perispírito. E aquele braço, aqueles braços que fizeram com que ele jogasse o escravo na moenda, e na programação reencarnatória dele, ele fez tudo aquilo, ele se arrependeu. Então uma coisa muito importante, o arrependimento é muito importante. O remorso, os espíritos dizem que é um tanto quanto destrutivo. Então você ter remorso não vai resolver a situação. Você tem que se arrepender,
reconhecer o erro, primeiro reconhecer o erro, se arrepender e reparar. Então, esse senhor de engenho na espiritualidade, ele reconheceu o erro, ele se arrependeu e ele estava disposto a reparar aquele erro, aquela infringência à lei universal, à lei natural. Aí na programação reencarnatória, devido a esse problema, ele viria com um braço, sem um braço seco, vamos dizer assim, um braço inutilizado, né? Com aquela deficiência física. E então isso aí foi um problema kármico, vamos dizer assim, né? Problema kármico. Então pode acontecer isso aí, pode acontecer. Mas o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, se ele nessa próxima existência, ele através do amor cobrir essa multidão de pecados, ele pode se recuperar. Mas se ele tiver uma recaída e continuar torturando os escravos, fazendo o mal com os outros, pode aquilo perdurar por outras reencarnações, aquele defeito físico, tá certo? E isso está no perispírito. Como o perispírito é a forma do corpo físico, acaba transmitindo para o corpo físico. Então não vamos generalizar, achar que todo defeito físico é problema no perispírito, problema espiritual. Não vamos generalizar. Pode ser ou pode não ser. Então, tudo isso vai ocorrer se essa experiência for de utilidade para o espírito em caminho do aperfeiçoamento. Pode ser que ele venha com algum defeito físico, alguma coisa, provocado um problema kármico, vamos dizer assim, né? Saindo dessa questão de lembranças e indo para transplantes, que é uma coisa mais prática do nosso dia a dia. Transplante de órgãos, né? Eu vou dar só uma pincelada, porque isso é material para um seminário. Então, saindo da questão dessas lembranças e indo para a questão de transplante, será que a ligação entre o perispírito e a rejeição, em caso de transplante de órgãos, onde é que o perispírito entraria? Sim, em muitos casos pode ser um problema envolvendo o perispírito, porque o perispírito ele é fruto dos pensamentos, palavras e atos dos espíritos que o possuem. Assim sendo, é uma característica individual que se reflete na carga fluídica que o compõe, isto a nível material. Há ainda o problema de obsessão causado pelo não entendimento e ou aceitação do desencarnado no que diz respeito ao aproveitamento do seu órgão. Tem muitos desencarnados que não aceitam doar os seus órgãos. Se em vida, principalmente, ele não aceitava, quando desencarna, também continua sem aceitar. E às vezes a família desobedece essa sua vontade e doa os órgãos. Às vezes nem sabe. Às vezes tem pessoas que se preocupam hoje em dia colocar na carteira de identidade que é doador, que aceita tudo, tá certo? Então, um caso desse, a pessoa não aceita doar seus órgãos. Se for doado, pode acontecer de ser provocado um processo obsessivo na pessoa que recepciona o órgão. E isso pode ocasionar, sim, a rejeição. Pode ser. Pode ser. Mas tem outras situações que pode a rejeição ser de cunho orgânico, físico, algum tipo de incompatibilidade que não é espiritual, não tem nada a ver com espiritual. Então, não podemos generalizar nada, tá certo? Algumas situações pode ser a questão de rejeição de órgãos, tudo, transplantes que não dá certo, tudo. Pode ser um problema espiritual, problema de cunho obsessivo, mas pode ser também um problema de ordem física, tá certo? Outro questionamento envolvendo o perispírito. Se o perispírito é o laço que une a alma ao corpo, para que o espírito precisa dele, perispírito, após a morte do corpo físico? Então, aí vem aquela pobreza de linguagem que os espíritos se queixam, que eu falei no começo, né? Talvez, eu não sei se foram os espíritos ou o médium que recepcionou. Não foi bem feliz quando disse que o perispírito é o laço que une o espírito ao corpo físico. Então, o laço, o fio condutor, dá a entender que realmente é só um fio condutor.
Mas o perispírito é um corpo espiritual, simplesmente não é um laço que une. Ele é um corpo, serve de corpo espiritual, que une o espírito ao corpo físico. Tá certo? Então, o espírito, quando desencarna, ele muda de faixa vibratória e tem que estar revestido de uma certa matéria que possibilite a ele comunicar-se com o meio que está no momento. Então, no plano espiritual, o perispírito é matéria para eles. Aí, o perispírito passa a ser o instrumento do espírito se manifestar, do espírito se comunicar. Aqui no plano físico, o conjunto corpo físico, perispírito, seria esse elemento, esse instrumento para que o espírito se manifeste. Tá certo? Então, o perispírito, na verdade, é composto de vários corpos com diferentes graus de condensação e características vibratórias. Então, eu não tenho espaço aqui para detalhar mais detalhes, mas, por exemplo, vou só citar, existe o perispírito, propriamente dito, ligando o perispírito ao corpo. Ou existe o duplo etérico. O duplo etérico é o seguinte, é um conjunto energético. Os espíritos dizem, os autores espirituais, que o duplo etérico seria uma concentração de fluido vital. Ele é bem material, bem grosseiro, apesar de não visualizado. Então, ele seria mais ou menos, envolve o perispírito junto ao corpo físico. É como se fizesse a ligação do perispírito ao corpo físico. Tá certo? Então, é o duplo etérico que a gente chama. Algumas seitas orientais chamam o perispírito de duplo, o meu duplo. Então, não vamos confundir, tá certo? O duplo etérico seria essa concentração energética que envolve o perispírito e está diretamente ligado ao corpo físico. É tanto que quando o espírito desencarna, o espírito encarnado desencarna, o duplo etérico também se desfaz. Que ele é um conjunto, é um concentrado de fluido vital, vamos dizer assim. Aí tem o perispírito, provavelmente dito, e o André Luiz, como eu já falei, nos trouxe a informação que existe o corpo mental. O corpo mental, tudo indica que é onde fica a nossa caixa preta, a nossa memória kármica, a nossa memória espiritual, vamos dizer assim. Todas as experiências reencarnatórias ficam armazenadas nesse HD. E tudo indica que fica no corpo mental. Tá certo? O corpo mental, tudo indica que permanece sempre com o espírito. Apesar do espírito vai evoluindo, o perispírito vai se tornando cada vez mais etéreo, mas o corpo mental permanece junto, tá certo? Do espírito. Então, André Luiz trouxe as informações. Só aí nós temos 3 corpos, né? Corpo mental, o perispírito propriamente dito e o duplo etérico, tá certo? Tem algumas escolas orientais que chegam a citar 7 corpos, né? Corpo mental superior, corpo mental inferior, corpo mental... Só o corpo mental são bem 3, tá certo? Mas aí vai fazer confusão, mas o espiritismo não chega a tanto. Então, na verdade, ele continua com o perispírito, porém uma camada exterior mais sutil. Então, ou seja, quando o espírito desencarna, ele continua com o perispírito. Só que o espírito desencarnado não tem duplo etérico. O duplo etérico é próprio do espírito encarnado, tá certo? E ele vai sofrendo esse teor de matéria mais grosseira que o perispírito do espírito encarnado tem aqui no plano físico. No plano espiritual ele fica um pouco mais etéreo, com essa perda de fluido mais grosseiro, fluido mais materializado, tá certo? No plano espiritual, como se apresenta o espírito e perispírito em termos de aparência e forma? Aparece idêntica ao da última encarnação, ou seja, eu, Alain, né? Não sei nem se é correto eu dizer, chamar eu Alain, porque eu é o meu espírito, não é a identidade Alain, essa presente existência. Mas vamos simplificar. Eu, Alain, tenho essa aparência. Quando eu desencarnar,
normalmente eu vou aparecer, vou manter essa aparência da última reencarnação. Tá certo? Alguns espíritos com poder do pensamento, um equilíbrio maior, podem mudar essa forma. De repente, por exemplo, o Emmanuel sempre aparece, geralmente aparece nas fotos, com a aparência do senador Públio Lentulus, que foi da época de Jesus. Dizem que ele foi o padre Manuel da Nóbrega, que veio junto do padre Anchieta, na época, logo depois do descobrimento do Brasil. Mas nunca aparece na forma do padre Manuel da Nóbrega. Ele prefere aparecer na forma do senador Públio Lentulus. Então, muitos espíritos, eles preferem aparecer, às vezes, numa determinada existência que marcou muito, que trouxe muitas lições para ele, e eles preferem aparecer nessa aparência. Eles têm esse poder de mudar. Muito comum nos relatos mediúnicos, em livros, tudo, um determinado espírito, mediante, às vezes, uma regressão de memória, tudo, ou alguma cirurgia magnética espiritual, conduzida por técnicos do plano espiritual, eles ficam com a forma daquela determinada existência, falando o idioma da época, tudo, tá certo? Então não são todos os espíritos. No geral, eles, quando desencarnam, eles passam a ter a aparência da última existência. Isso é a regra geral. E em algumas situações, algumas exceções, dependendo da evolução do espírito, ele pode tomar a forma que ele desejar, tá certo? Mas isso é lógico que tem é para ter algum motivo. Eles não vão ficar assim mudando, como se muda de roupa, né? Se tiver um motivo justo, eles conseguem mudar realmente. Então, essas lembranças ficam registradas em uma camada perispiritual, né? No caso, essas lembranças do espírito, a ponto deles acessarem essa lembrança e mudar a forma que tinham na época. Então, ficam armazenadas nessa memória espiritual que eu referi neste instante, né? Que fica, tudo indica que fica no corpo, armazenado no corpo mental. Então, da mesma forma que nós deletamos em nosso micro, no nosso celular, arquivos antigos que não nos interessam mais, pode acontecer de lembranças que não têm mais utilidade para o espírito serem deletadas, né? Faz uma limpeza, vamos dizer assim. Eu acredito que não é, você às vezes não tem acesso a fazer essas limpezas, não é isso? Deve ser espíritos, os seus mentores, anjos de guarda, com uma evolução maior do que a sua, que está autorizado a fazer, apagar da sua memória determinadas coisas que não interessam mais para a sua evolução. Isso é uma possibilidade de acontecer. De que maneira é feito outra situação envolvendo o perispírito? De que maneira é feito o desligamento do perispírito do corpo físico após o desencarne? Eu já dei um toque, né? Há equipes que fazem o trabalho do desligamento por meio de passes magnéticos, ajudando o espírito recém-desencarnado a desvencilhar-se do veículo material que o serviu, ou seja, do corpo físico. Há casos de espíritos já evoluídos que eles próprios atuam no seu próprio desligamento. Interessante, né? Então, tem alguns livros do André Luiz que relatam muitas dessas situações, dessas equipes especializadas para fazer esse desligamento. Não são todos que conseguem fazer, são equipes especializadas. É uma espécie de uma cirurgia espiritual, né? O desligamento. É um cordão fluídico que interliga o perispírito ao corpo físico. Chamam cordão de ouro, cordão azul, dão várias denominações, né? Mas existe realmente esse cordão fluídico que liga. Enquanto você é vivo, encarnado, esse cordão perdura. Quando você desencarna, ele tem que ser desligado, que é ele que faz a ligação do corpo físico ao perispírito. O que acontece com a estrutura perispiritual de um ser desencarnado que se vincula à formação embrionária de um corpo físico? Ou seja,
como é que se dá a ligação de um espírito que vai reencarnar, do perispírito, de um espírito que vai reencarnar. Como é que acontece? Porque eu falei que você tem a aparência da sua última reencarnação. Então, você fica na erraticidade, como chama Kardec, a erraticidade de um certo tempo, tudo, e a sua programação reencarnatória prevê o breve reencarne seu, numa outra identidade. Se você foi homem, pode ser que você venha como mulher, ou nada impede que volte novamente como homem. Depende muito da programação reencarnatória que você vai ter que assumir, né? Previamente elaborada, com acompanhamento dos seus mentores. E se você tiver algum merecimento, você pode dar aí uns pitacos, tá certo? Vai depender muito do seu merecimento. Se você não tiver merecimento, você não vai poder dar muito palpite, não. Vai ser o que a espiritualidade superior decidir. Então, primeiramente, há um trabalho de limpeza fluídica no corpo espiritual, no perispírito, com certeza. E há um processo de redução do corpo espiritual, desse espírito, do perispírito, que os autores espirituais chamam de restringimento. Restringimento quer dizer diminuição. Ou seja, você tem o tamanho do adulto, por exemplo, e o perispírito vai se concentrando, vai diminuindo até ficar no tamanho compatível para que haja a ligação do óvulo fertilizado ao perispírito. Certo? Aí quando se dá essa ligação, é feito através do zigoto, né? A concepção do homem e da mulher, é isso, o método natural, e nesse momento espíritos responsáveis, ou não, às vezes isso é feito automaticamente, é feita essa ligação do perispírito restringido, diminuído bastante, feita essa ligação. E quando é feita essa ligação, que tem sucesso, aí começa o processo de fertilização, né? Na barriga da mãe, e com 9 meses acontece o milagre da vida, em mais uma reencarnação. Então, durante a ligação com o feto, o espírito depende do seu grau de evolução, atua de modo mais ou menos intenso na formação do seu corpo físico, juntamente com os espíritos responsáveis pela sua reencarnação. Então, se for um espírito superior, às vezes fica consciente muito tempo, trabalhando, continuando com suas tarefas. Mas, normalmente, quando é feita essa ligação, você vai perdendo a consciência. Logo perde a consciência. Aí não tem... A mãe, no caso, é que passa a gerir os seus atos, né? Você fica preso realmente. Você só vai se dar conta aí depois que nasce, e com alguns anos, poucos anos, dizem que a reencarnação se consolida com 7 anos, não é isso? Aí é que você, à medida que você vai crescendo, você vai tomando consciência. Mas como dizem que espíritos mais evoluídos estão reencarnando na Terra, hoje tem se tomado essa consciência mais rapidamente. Se a regra é em torno de 7 anos, pode ser que com o tempo diminua. Esse tempo aí de 7 anos, os espíritos consolidar a reencarnação. Em reuniões de desobsessão, vamos caminhando para o final. Em reuniões de desobsessão realizadas em centros espíritas, há relatos de médiuns videntes que visualizam espíritos vestidos com a imagem católica do demônio, do diabo, com cascos, pele vermelha, o tridente e tudo. Seria a manipulação da forma do perispírito? Eu falei há pouco que o perispírito é moldável, você pode tomar a aparência que tinha outras existências, tudo. Então aparece um espírito desse, numa reunião de desobsessão. A aparência do demônio, como se mostra nas figuras, né? Essa figura mitológica do demônio. Então o espírito, pelo pensamento, pode modificar a matéria que compõe o perispírito, que é a matéria sutil, e como tal é mais propensa a sofrer influências do pensamento. Lembremos que os espíritos manipulam os fluidos pelo pensamento, assim como os químicos manipulam os gases no laboratório. Então, espíritos hábeis, apesar de serem espíritos arraigados no mal, eles dominam bem o pensamento. São até
evoluídos intelectualmente, dominam essas técnicas e eles mudam a aparência, se fazem aparecer para meter medo nas pessoas. O perispírito de um médio, e em relação ao perispírito de um médio ostensivo, como a gente chama, tem diferença em relação ao perispírito das outras pessoas que não são médios ostensivos? Sim, há pequenas diferenças. No perispírito do chamado médio ostensivo, segundo André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, há uma descompensação vibratória. O que é que quer dizer isso? O perispírito ele é matéria, como tal, composto de prótons, elétrons, nêutrons e uma infinidade de partículas subatômicas que são descobertas diariamente pelos cientistas. Mas vamos considerar apenas, para nível didático, as três primeiras partículas mais que nós aprendemos quando começando a estudar física e química, né? O elétron, o próton e o núcleo do átomo. Então, essa descompensação vibratória decorre do fato de pares de elétrons mais exteriores terem movimentação de rotação no mesmo sentido, provocando um campo magnético ativo. Ou seja, nos médios ostensivos, devido a essa particularidade, alguns elétrons giram no mesmo sentido, provocando um campo magnético. E quando a gente estudou fluido magnético principalmente, a propriedade dele é atrair ou tem de atração e de repulsão. Então o que acontece? Devido à criação desse campo magnético junto aos médios, eles conseguem atrair, como se fossem antenas parabólicas, atrair espíritos conforme esteja a sua vibração, o seu estado de espírito, tudo. Às vezes é de forma deliberada, numa reunião, por exemplo, mediúnica, para atrair um espírito obsessor, tudo. Então, daí a necessidade do médium ter disciplina de pensamento e conhecimento dos mecanismos envolvidos na mediunidade para que possa selecionar espíritos a serem atraídos, né? Sem esquecer o seu comportamento moral, que é o principal critério de seleção. Então, é assim, meus irmãos e irmãs, que o perispírito exerce realmente uma função, muitas funções enormes. Existe a literatura muito rica, para um estudo mais aprofundado, eu aconselho que vocês, no livro dos médios, em outras obras básicas, a Gênese, tá certo? Obras do André Luiz, do Emmanuel, tem como você se aprofundar mais. Então era isso que eu tinha para hoje, e eu agradeço desde já a atenção de vocês de terem ficado até agora esse bate-papo. Vou ficar mais alguns minutinhos para a gente fazer alguns comentários, escutar e ver o que vocês têm a dizer, algum questionamento, alguma pergunta que vocês tenham a fazer. Se eu souber responder, eu faço. Se não, a gente procura ver a resposta. Junto aos universitários, naturalmente. Então, boa noite aí para quem eu não dei. Márcio Rabelo, Francis Gonçalves, Eneide, Dulce Lobo, muito boa noite. Mário Oliveira, boa noite. Mônica Rabelo, boa noite. Tudo de bom para vocês. Vamos lá aqui as perguntas. Bom, enquanto isso, quem tiver pergunta vai fazendo aqui, eu ainda estou aqui. Lá, pergunta da Valéria. Quando desencarnamos, o perispírito continua o mesmo. Numa próxima vida material, o perispírito vai adquirir uma nova forma? Onde ficaram as formas anteriores? Elas simplesmente deixam de existir? Muito interessante, muito interessante. Bem, veja bem, o perispírito, primeiro o perispírito, quem existe, o eu da pessoa, Valéria, é o espírito, tá certo?
Essas formas, elas são provisórias, vamos dizer assim. Cada reencarnação, o perispírito adquire uma forma com a nova identidade, uma forma correspondente à identidade. Se for na polaridade masculina, aquela forma masculina. Se for na polaridade feminina, aquela forma feminina, recebendo uma identidade, um nome, documentos, conforme as convenções e a legislação atual do país onde você reencarnou, tá certo? Então, o que é que acontece? Essas formas estão programadas nas suas lembranças, que estão armazenadas na sua memória espiritual. Eu citei o caso do senador Públio Lentulus, do Emmanuel, né? O senador Públio Lentulus foi uma forma, uma identidade, vamos dizer assim, que o espírito denominado Emmanuel, que ele se denominou Emmanuel, teve na época de Jesus. Na época pouco depois do descobrimento do Brasil, ele foi o padre Manuel da Nóbrega. Apesar de ter a polaridade masculina, ele tinha uma outra forma, uma outra identidade, talvez uma outra aparência. Uma outra forma, como você diz. Mas tanto a forma do senador Públio Lentulus, como a forma / identidade do padre Manuel da Nóbrega ficou armazenada na memória espiritual do Emmanuel. É tanto que ele pode, a qualquer momento, com a força do seu pensamento, da sua vontade, tomar essa forma, tá certo? Não é que essa forma desapareça quando você reencarna. Ela fica armazenada na memória, na sua memória. Aí você, tendo esse poder, tendo uma função útil, você readquire aquela forma através da mudança, da manipulação dos fluidos que compõem o perispírito. Eu não sei se deu para entender, tá certo? Então é isso, essas formas, para você teria sentido você perder essas formas se fosse própria de cada reencarnação, mas não é. Fica armazenado na memória, na sua memória espiritual. Agora é o tipo da coisa, tem determinadas formas ou identidades que não vai interessar tanto para a sua evolução e pode ser que simplesmente seja deletada da sua memória, tá certo? Nós não temos acesso ainda, é uma suposição minha. É uma suposição minha. Mas é bem interessante esse seu questionamento, essa sua dúvida. Essas formas, na realidade, ficam armazenadas na memória espiritual. Pelo menos a maioria, as mais importantes. Não é que você perca totalmente. Aí, com o poder da mente, há uma manipulação dos fluidos e o perispírito toma a forma que você queira. Alan, pergunta, deixa eu ver aqui, certo? O perispírito continua o mesmo, no próximo vida matéria o perispírito vai adquirindo nova. Eu acho que é a mesma pergunta. Deixam de existir. É a mesma pergunta. Então, eu acho que essa pergunta é bem interessante, esse questionamento da Valéria. Boa noite, Marcos Abelo, muito bom, como sempre, Alan. Tenho várias perguntas para o sábado. Tá bom, Marcos, pode ir. No sábado a gente conversa aí bastante, tá bom? Mari Oliveira, senhor Alain, muita curiosidade minha. Quanto tempo o espírito desencarnado ainda circula entre nós? Bem, Mari, isso aí é muito relativo, muito relativo. Em princípio, não é para o espírito desencarnado ficar circulando entre nós, tá certo? O espírito desencarna e ele volta para o plano espiritual, fica na erraticidade, como Kardec chama. Agora o que acontece? Você fica quando você está recuperado, tal, você assume tarefas e essas tarefas às vezes envolvem visitas frequentes ao plano físico. Então, nesse caso aí é saudável que o espírito venha ao plano físico, fique circulando entre nós, que ele está em tarefa, está em trabalho de auxílio. Mas se você se refere o espírito desencarnar e ficar preso aqui à crosta, ao plano físico, não é para acontecer isso. É sinal que ele ainda está ligado à matéria. E tanto ele pode estar ligado à matéria, como os familiares, os entes queridos podem estar aprendendo ele aqui, através da força do pensamento. E aí forma um círculo vicioso, uma espécie de processo obsessivo.
de encarnado para desencarnado. E pode acontecer o inverso também. Um processo obsessivo de desencarnado para encarnado. No caso, o desencarnado está obsidiando encarnados e fica aqui, circulando, realmente. Tá certo? Então, existe também muitos espíritos que, por exemplo, que têm vícios da bebida, da dependência química, e ficam atrás de alimentar os seus vícios. Aí realmente ficam aqui. Então, não é o normal espíritos desencarnados ficarem circulando aqui no plano físico. O normal é que eles voltem de onde vieram, que é a dimensão espiritual. Tá certo? Isso aí é outra coisa. O tempo que fica é muito relativo. Vai variar de espírito para espírito. Do desequilíbrio, vai variar de espírito para espírito. Tá certo? Pode ser um curto tempo ou pode demorar muito. Varia muito de espírito para espírito. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Agradeço demais aí a atenção de vocês, as perguntas, bastante enriquecedoras. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muitíssimo obrigado, um grande abraço e vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar que a situação está delicadíssima. Delicadíssima. A pandemia, morrendo, desencarnando muitas pessoas e vamos dar a nossa contribuição. Tá certo? Obedecendo, acatando o que está sendo divulgado diariamente na mídia. Os de máscara, manter o distanciamento social, vacinar quando a vacina chegar. Se você já está na idade, no grupo de risco, for chamado, não deixe de se vacinar. Então, todos esses cuidados que nós devemos manter, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus amado nos envolva de muita paz, de muito amor, de muita luz. Muita paz a todos e muita saúde, sobretudo.